Agora, vamos resolver esse exercício considerando um teste de hipótese para média, um teste bilateral, com nível de significância igual a 20% e o tamanho da amostra N igual a 10. Então, pede para encontrar também o valor correspondente lá na tabela TestStudent. Então, só para a gente exercitar como encontrar esses valores lá. Então, teste bilateral. Qual que é a ideia de um teste bilateral, né? Então, vou colocar aqui. Toda vez que nós temos um teste bilateral, é porque nós usamos a hipótese nula, que é sempre a igualdade igual a um valor 1 e 0, e a nossa hipótese alternativa é μ diferente de μ zero, ok? Então, o teste bilateral é igual versus diferente. Então, fazendo aqui o desenho da distribuição T, considerando um teste bilateral, o pico da curva está no zero, e aí, por ser bilateral, a gente já sabe que vamos dividir o nível de significância. Então, teremos duas regiões de rejeição, uma de um lado, outra do outro. Então, aqui é a minha região de rejeição, aqui também. E aí, o alfa, nesse caso, o alfa é de 20%. Como nós estamos dividindo, então, eu vou ter um alfa de 10% desse lado e um alfa de 10% desse lado. Porém, o meu alfa é 20%. Como que nós vamos encontrar o valor na tabela? Então, lá na tabela, nós precisamos saber qual é a linha que está esse valor. Então, a linha sempre é n menos 1, mesmo no teste bilateral, no lateral é sempre n menos 1. Nesse caso, 10 menos 1 igual a 9. E a coluna será 1 menos alfa sobre 2. O alfa é 20%, alfa sobre 2, 10%. 1 menos, então vamos colocar assim, ó, 20% dividido por 2, que fica igual a 1 menos 0,1, que é igual a 0,90, ok? Então, eu vou lá na coluna do 0,90, na linha 9, e ver qual é o valor correspondente que se encontra lá. Então, vamos ver como que vai ficar isso. Olhando aqui a tabela, então, venho na linha do 0,9, na coluna do 0,9, aqui, essa coluna, e na linha do 9, que é 10 menos 1. Então, a junção dessas duas coisas me dá esse valor aqui, ó, para o T. Então, o T tabelado, nesse caso, é 1,383, ok? 1,383. Então, vamos anotar lá, voltar lá no nosso exercício. E aí, o T tabelado é 1,383. Representando ele aqui na figura, ficaria 1,383 positivo e 1,383 negativo, já que essa curva é simétrica, tá? Em relação ao zero. Então, esse é o valor, o exercício pede para encontrar o valor da tabela, então esse é o valor tabelado para um nível de significância de 20%, um teste bilateral e um N igual a 10. Valeu!